Você sabia que apesar da história grega ser bem antiga, ser milenar, o país Grécia é bem recente. É um país do século XIX, é o mesmo século que o Brasil fez sua independência e virou um país também. E você sabia que a língua grega, a língua que os gregos falam hoje, não é o mesmo grego da época de Aristóteles e Platão? A Grécia hoje é um país, é essa delimitação territorial aqui. E é uma república. A Grécia ela está localizada no sul da Europa e na região dos Balcãs. Historicamente falando, essa localização ela é perfeita. Porque teve um momento, antes das grandes navegações, onde o Mediterrâneo, esse mar Mediterrâneo, que banha inclusive a Grécia, era o oceano do mundo. Era onde ocorriam os grandes circuitos comerciais entre Oriente e Ocidente. Então, o posicionamento geográfico da Grécia sempre foi um posicionamento privilegiado, bem aqui no meio do caminho de tudo. Aquela Grécia que a gente estuda na escola, aquela Grécia clássica, ela na verdade era um conglomerado de cidades-estado independentes. Não existia um país Grécia, não. Eram povos gregos que habitavam cidades autônomas. E depois ela passou a ser posse do Império Romano. O Império Romano tomou esse território aqui e ficou por muito tempo como sendo domínio romano. Depois o Império Romano do Oriente, que a gente chama de Império Bizantino, também dominou essa região. Outros povos invadiram e formaram reinos aqui. Depois, o último império que dominou esse território antes da Grécia virar um país foi o Império Islâmico. Sim, o Império Otomano, que foi talvez o mais relevante dos impérios islâmicos, dominou por séculos essa região. Lá no século XIX é que a Grécia conseguiu a sua independência do Império Otomano. Fez sua guerra de independência em 1830, ou seja, depois do Brasil ficar independente, é que foi reconhecida a independência da Grécia e ela virou um país. Inicialmente uma monarquia e no século XX se tornou uma república. Mas, professor, você falou que os gregos de hoje têm uma língua grega diferente da língua de Aristóteles e Platão, da antiguidade. Exatamente isso. O grego da antiguidade, o grego antigo, ele se modificou tanto e chegou nesse grego moderno que é muito provável que um cidadão grego de 2025, se encontrasse Platão ou Aristóteles, ele não ia entender uma palavra sequer do que eles estavam falando. Se você quiser acessar dezenas de aulas e cursos de história e geopolítica em uma única assinatura e se tornar meu aluno, minha aluna, basta assinar o repertório.